dia a todos, portanto. Prazer enorme estar aqui em nome do Frei, que está agora na Alemanha. Foi lá verificar a fazenda da Itália, que estamos fazendo agora. E no almoço ele me chamou e disse: você deve ir no meu lugar. As minhas pernas tremeram. Mas passando ontem, vendo hoje esta beleza, né, que acabamos de ver, para mim, voou bem. O Padre Haroldo, que acompanha há muito tempo, um abraço. Eu vou falar praticamente de forma telegráfica por conta do tempo, mas sem perder o conteúdo, claro, e da nossa experiência. Bem, esta foi a primeira casa, depois da esquina, quando Nelson se encontrou com os drogados, e alugou esta casa para acolher. Eu gostaria de controlar daqui para não ficar outro, que cansa quem está escutando. Daquela casa a gente foi adquirindo outras em Manaus, em Guaratinguetá, e aqui está a Escola de Formação de Homens Novos a serviço da prevenção. Estamos com 61 unidades a nível de Brasil, somos hoje 3.000 jovens espalhados tanto aqui dentro do Brasil como fora, em 14 nacionalidades, com 28 unidades. O homem, a infinita beleza. Nós não estamos preocupados com a droga, mas de ir atrás desta beleza infinita que está nas ruas, muitas vezes até perdido na Cracolândia da vida. A primeira parte dessa minha palavra seria com relação a compreender-se a beleza através da arte. Isso me faz, como sou artista plástico e psicanalista, eu me lembro do Frei que mandou que deixasse de besteira, que fosse cuidar dos meninos. Aí eu mudei, saí da cidade e fui morar dentro da fazenda com minha esposa, e ali eu vi que era conviver com eles. Foi o meu primeiro puxada de tapete, desde besteira. E aí eu vi a beleza, e quis compreender esta beleza que é a figura humana. Então, essa colocação de ver a beleza através da arte, tem duas formas de você expressar a beleza: através da arquitetura, através da escultura ou da pintura. O pintor, para realizar a sua obra, coloca e distribui tinta sobre a tela. É uma forma. O escultor, ao contrário, precisa retirar e não colocar. Retirar lascas da pedra para criar a sua escultura. Aqueles que trabalham com a sugestão, a via de colocar, tratarão de colocar uma atadura, uma gaze ou um band-aid por cima da ferida e assoprar para fazer a dor passar. É um método. Isso, porém, é uma maneira muito superficial de tratamento, uma vez que essa ferida existe porque há algo dentro dela fazendo mal ao paciente. O escultor, ele trata de retirar a exposição daquilo que dói, daquilo que faz sofrer o corpo estranho, que a psicanálise localiza nos conteúdos psíquicos inconscientes. Eu quis colocar essa parte porque tem muitas vezes que o jovem chega até nós e ele não consegue
fazer a experiência que nós convidamos, que é a convivência, por conta que ele fica dentro dele sem dar um passo. Então nós convidamos e cada um, né, claro que aqui tem todo esse mundo de experiências e eu não quero aqui colocar a minha como a melhor, é claro, né? Vocês estão entendendo isso? É como nós vemos. A segunda parte, portanto, é o processo de formação. Então, eu tenho claro que diante de mim tem um que veio do ventre materno, temos ali a primeira escola da vida, que começa né, as mãos indo em busca de alguém. Claro que é a mãe que está aí. Depois, ele fecha o primeiro setênio e entra no segundo, que é dos 8 aos 14, que é o segundo momento de relacionamento. Claro que o primeiríssimo, já foi no ventre materno. Né? Quantas vezes nós vivemos lá, que não vou entrar em detalhe, quando a gente percebe que ele traz traumas da própria concepção, desde lá. E aqui depois, nesse segundo momento, o terceiro, quarto momento. Em que momento eu vou, no caso da prevenção, trabalhar com esse jovem? É nesse momento? É nesse ou é nesse? Uma coisa é quando eu trabalho aqui, que é o tratamento, mas a prevenção, me parece que olhando esse ponto do ventre materno até os 21 anos, tem um momento que é claro que aquele momento é recuperação e aquele momento é prevenção. 3 pontos fundamentais que gostaria de levantar aqui com relação a esse acolhimento. O primeiro ponto é com relação ao temperamento. No ventre materno, todos nós sabemos que a nível de embrião são as 3 camadas constitutivas que formam ali o temperamento. Já é do ventre materno, você já nasce já com a vocação, você nasceu para ser uma pessoa que vai fazer, que vai pensar, ou que vai ser aquele que vai sentir. Porém, o que me agrada muito quando eu vejo esta figura do embrião, é que todos nós temos os 3. A beleza eu vejo que está aqui. No embrião eu já vejo a 7, né, a harmonia que eu já trago a nível do ventre materno. Agora eu preciso descobrir aonde é a predominância. Pois nós sabemos aqui que a formação do caráter eu tenho que entender esta pessoa que chega até mim, qual é desses 3 pontos que a pessoa, pelo corpo da pessoa, pela atitude da pessoa, você percebe se ele é do endodérmico, do mesodérmico, do ectodérmico. Mas eu tratarei daqui a pouco com mais detalhes, com figuras, para ficar mais fácil para o tempo. O outro momento é a formação do caráter. Quantas vezes nós vamos formar uma criança sem dar atenção o que ela traz do temperamento dela? E o outro momento é a constelação familiar. É ali onde ocorre a relação com aquele que eu vou criar. Temperamento, portanto, voltando, eu percebo que no temperamento estão sistemas. Se uma pessoa que vive, que a base do sistema dele é o sistema nervoso, que é essa parte azul, que é do ectodérmico, é a parte do pensar, do sentir, a parte do amarelo, e a parte do vermelho é daquele do sistema urinário, da reprodução, é por fazer. Mas uma pessoa completa, veja, se eu cortasse um feto, eu veria essa célula, todas essas 3 partes ali. Então eu não posso, um pai que sou o azul, por exemplo, do sistema nervoso, sou um intelectual, e meu filho é um que nasceu já desde o embrião com a vocação de ser um trabalhador, eu querer que ele se torne um intelectual porque eu sou intelectual. Não, ele já desde o embrião já vem dali. Portanto, desde a criança você percebe, aí está marcado, mas se não tivesse marcado, você percebia quem era hostil, quem era social e quem era isolado. Quem era daquela camada constitutiva, cada um vem daquela camada constitutiva. É na hora da formação que eu preciso respeitar isso na família.
Eu sei que aqui, aquele lá, do lado de lá, esse aqui veio daquela parte azul, nasceu para pensar. O outro nasceu para ser o social, nós gordinhos. E o outro nasceu para ser atleta. Na hora que eu vou educar, eu preciso estar atento, porque a cabeça da pessoa humana, ela também é dividida. A parte que pensa, a parte que sente, a parte que pensa, a parte que sente, está aqui tudo emocional, e a parte que faz. São 3 cérebros, e cada um, nós sabemos que tipo de pessoa a gente está ao nosso lado. Isso precisa ser respeitado. Lembra-se dessa esfinge? Que tem o corpo de boi, peito de leão e asa de águia e a cabeça do homem? Porque o homem pensa, sente e faz. E eu preciso ver esta sintonia, esta beleza. Quando eu vejo a pessoa humana, tem os 3. Mas qual é a tônica? O pai, quando educa, olha lá, a cara finge daquele que é racional, usa óculos, o outro, o verde, a vida, manso, suave, e o outro, duro. Então, em nós, guarda um animal tão educado, mexa, para ver qual é o animal que acorda dentro dele. O corpo foi trabalhado, mas vem dali. São esses. A formação do caráter, a educação. Eu preciso entender que o meu filho é um tipo que não é igual a mim. Aqui, o leão vai cuidar da águia. Leão, você é o pai, entenda o que é águia. Entenda que teu filho é uma pessoa que nasceu não para criar músculos para esse exercício, ele nasceu para estudar. Portanto, aqui está este modelo. Na medida que vai amadurecendo, a massa cinzenta vai surgindo no cérebro. São os axiomas. Aqui nós temos, portanto, no primeiro momento, a mãe, do 0 aos 7 anos, é a presença materna. É ela quem vai alimentar e que vai limpar. Porque tudo que entra, sai. Sabe o que é que faz cabeça de gente? É o peito da mãe e o bolo fecal do menino. Não vou contar muitas experiências por causa do tempo, mas se vocês perceberem, quem é mãe sabe o que significa um filho que mama e aquele filho que não mamou. Você sabe quando o filho mama, ele olha para onde? Você sabe a relação que tem naquele momento que é da saciabilidade. O segundo momento, que é a figura do pai, quem apresenta nesta segunda escola, porque de cada em 7 anos, a gente muda de interesse, vai mudando. De 8 a 14, agora entra a figura do pai. E de 15 a 21, o filho já toma suas decisões. Portanto, esta árvore, esta raiz está plantada exatamente na relação que eu tive com o pai e com a mãe. Aí entra o momento da prevenção. Eu trabalho aonde? Eu vou trabalhar na árvore. É um trabalho que convida a trabalhar nessas faixas etárias aqui. Da adolescência para a infância. Portanto, mãe, passa estresse para o bebê no útero materno. Todo mundo sabe que uma mãe estressada já tem um filho estressado. Muita ansiedade nos meses finais da gravidez, altos níveis de cortisol nas crianças. Está lá o jovem com 19 anos, o nível de cortisol, por conta daquela experiência de nível materno. Nós sabemos que esse momento da relação com a mãe é muito forte. Por exemplo, uma mãe que é fraca, uma mãe que imagina e espera muito um filho, e pensa nele como uma saída. Pensa nele porque o pai é aquele pai que é ausente, muitas vezes é alcoólatra, e vê o sonho que vai ser realizado no filho. Eu já coloco um programa no filho que eu, como mãe, no caso dessa experiência que sou ansiosa,
Eu não tenho força para colocar, força interior para colocar nesse menino essa capacidade de me proteger, de estar ao meu lado. Será um menino ansioso, estressado, porque o programa que a mãe coloca, ele quer que o menino seja um Vectra e coloca um motor de Fusca de segunda mão. Então ele não tem como avançar, porque ele é fraco, porque ele não foi colocado aquele elemento interior forte, mas da mãe. Em outro momento a mãe quer menina, e veio o menino. Quantas vezes nós temos essa experiência? Então o menino vai pelo mundo provar que é homem. Em todo canto que ele chega, ele tem que mostrar a vida toda. Cansa, estressa. Isso aqui já vem experiência do útero materno. Quantas vezes os pais não aprovam o que o filho faz? Não compreendem? Isso, 63% do estresse da criança já vem desse comportamento dos pais. A constelação familiar, de repente aquele que não vai, caiu. Todos criticam daquilo. Eu peguei um trecho da oração de uma criança que eu achei fantástica. Vendo a cabeça de uma criança pura, ele diz: Jesus, eu sou ainda uma criança, mas faça que eu cresça e seja gente de verdade como papai e mamãe. Ele já está definindo a criança ali, a nível de constelação familiar, o referencial que ele tem. Ele vai buscar nessas duas figuras. Quando eu tinha a nossa fazenda em Manaus, o índio lá, dissemos, ambiente dele, ele me disse: Vilásio, eu perguntei a ele: você como índio, por que veio para droga? Ele disse: porque conhecia o branco. Um padre me convidou, ele andava lá na aldeia para estudar. Eu vim para a casa paroquial e aqui na escola eu conheci o branco. Mas eu tenho a minha ligação, porque eu sou índio. Ele disse: eu vi uma coisa quando eu visitei a tua tribo. As pessoas cantavam aquele ritmo, mostrando para nós uma dança que significava guerra, que significava acolhida, que significava que a pessoa vai casar. E, de repente, entrou um indinho, pegou um tambor lá no canto e batia totalmente diferente do ritmo do pajé, daquele pessoal velho. E eu disse: mas ninguém vai pegar esse tambor desse menino? Não. Aí eu perguntei a ele, eu tive a curiosidade: por que ninguém pegou aquele tambor do indinho? Ele disse: lá na tribo, ninguém briga, ninguém corrige assim o indinho, porque nunca perdeu o carinho pela tribo. Será que nós perdemos o referencial? Precisamos de ter comunidades terapêuticas para reaver essa questão da beleza da pessoa humana. Todos eles: eu quero ser como o papai. Já se pinta como o papai, já fala como o papai, já anda como o papai. Eu quero ser como a mamãe. Portanto, a atitude básica que a gente percebe nesses 20 e tantos anos que eu acompanho essa experiência, a atitude dos pais deve ser a de ouvir, compreender e levar a sério, como aquele índio. Não mudou. Mas nós brancos, como é o comportamento para corrigir? Ele me falava até que quando ia corrigir o filho, o índio velho, ficava de cócora, para que o nariz ficasse à altura do nariz do filho, para não sentir aquele peso da ordem que vinha de cima para baixo. Até os 7 anos nós sabemos, porque aqui só para a gente não perder o raciocínio, até os 7 anos de idade, os axiônios formados formam a base das sensações, das emoções. 7 anos. Primeiro setênio. O mundo das emoções, das sensações, estão ali. E eu com aquela pedra preciosa, aquela coisa linda demais, que é meu filho, eu não percebo. É que aquele filho vai, logo no primeiro setênio, vai concluir uma coisa. Sentimento de culpa e contrariedade profundas, porque eu não faço nada que agrade.
ele olha na escuridão da casa, dos relacionamentos, ele já olha que fora é melhor. Nós sabemos que todas as crianças, eles partem para a rua para brincar. Até hoje, com esses jovens todos, quando a gente anda na Alemanha, qualquer desses outros países, todos os jovens são iguais. E todos eles disseram, eu saí com 10, com 8, com 9, eu saí para brincar. Não saí para usar droga. Mas na convivência com eles, na medida que eu tenho sentimento de culpa e contrariedade em casa, eu me sinto a necessidade de me enturmar e fazer família com aqueles. E começo a fazer as coisas que eles fazem. E aos poucos, 3 anos depois, 5 anos depois, eu já estou me enturmando e fazendo tudo. Porque se eu não fizer aquilo que o grupo faz, como é que me chamam? Vocês sabem. E eu não quero ser tratado assim no grupo. De marica, de mamãe, um tolo. Eu quero me afirmar como adolescente, como homem, eu tenho interesse e copio aquele que é mais forte. É impressionante que em todo canto que eu vou, faço essa pergunta para ver se tem, em qualquer nação, a reação é diferente. Não muda. Você tem alguém com interesse, tem interesse em maltratar alguém quando você está na droga? Eu tenho. Quem é você? Meu pai. Você, minha mãe. Você, meu pai. Ou seja, eu estou na droga, mas eu tenho um interesse. Maltratar alguém. Eu vejo muitas vezes que aquele que está na droga, ele não sofre. Porque ele está fazendo algo como ele gostaria de fazer, e se ele estiver em casa, ele não faz. Claro que depois de 15 anos, de 10 anos de vida, no sofrimento, ele nos procura. Aqui tem uma grande diferença entre aqueles que nos procuram porque está sofrendo e aqueles que vêm porque é a família que sofre. A família que sofre, eu não pertenço a ela. Não é como um indinho, né? Que pertence até o ser grande, ser maduro. Eu não pertenço. E aqui tem uma grande, é forte essa expressão, da não pertença. Um estilo de vida que valoriza o sentido da pertença. Percebe o clima entre eles? Percebe o clima entre eles? Ele pertence. Eu pertenço. Eu sou contente porque eu pertenço. Terceira parte é com relação ao referencial. Temos que ter um referencial. Penso, sinto e faço. É impressionante que tudo que eu penso, quem executa o que eu penso são meus braços e minhas pernas. Quer conhecer uma pessoa humana, veja como estão os pés e como estão as mãos. Por onde ele pisa e o que é que ele faz. Aqui tem bem claro quem é você. Porque, repetindo, eu penso, sinto e faço. Já no embrião, quando Deus projetou a figura humana, cada um de nós, Ele já fez no mesmo momento, cabeça e os executores e o coração que já pulsa. Na hora que a gente retoma essa figura humana, eu tenho que respeitar essa construção que o próprio Deus fez desde a eternidade. Foi travado aonde está preto. É isso, meus amigos, temos uma chave de leitura. Está aqui. Tem todos, talvez não tenham a capacidade, se não acreditam, mas sabe que um dia um homem foi à cruz. O que foi que fizeram com ele na cruz? Exatamente
Lavaram as mãos e os pés, e colocaram sobre a cabeça uma coroa de espinhos, e lançaram uma lança no peito. Gravaram todo. A criança, em que momento ela foi engessada? Quem engessou? Se ela era pura. Esta beleza que está dentro dela é uma beleza que traz desde a eternidade. E precisamos resgatar. E precisamos ter um referencial que permaneça sempre vivo naquele que se encontra. Na cruz ele tem 7 palavras. Claro que eu não vou dizer aqui as 7, porque vocês sabem. Mas só gostaria de lembrar a primeira, que quando ele pediu que perdoasse, porque não sabia o que estavam fazendo, Dimas, aquele ladrão de 60 anos de criminalidade, se apaixonou por esse homem que, diante daquele sofrimento, ele pedia perdão. Quando ele percebeu a qualidade daquele homem, ele disse: lembre-se de mim. Ele disse: ainda hoje. Nessas 7 palavras, as primeiras palavras, está o perdão e o viver o momento presente. Viver o hoje. Que grandeza a cruz nos dá. Que grandeza ele, já a partir de lá, nos dá um referencial. Que muitas comunidades, aqui eu ouvi falar muito, né, do Evangelho, ele que pega no Evangelho. Vimos a oração do pastor com o padre, não era o padre, não, foi ontem, né? Foi o pastor que rezava o Pai Nosso. Então, ele dizia, não é reza, é o estilo de vida. E aqui, desde o Vaticano II, nós temos esses pontos da educação sobre o amor humano. Primeiro ponto, nós chamamos o jovem para ter o domínio de si. Os 3 primeiros meses que ele passa um ano, no primeiro momento, ter o domínio. No segundo momento, é a aceitação do diálogo. Esse referencial aqui a gente dá para as famílias, para perceber o discurso do filho, se ele está no segundo momento ainda falando de droga, qual o discurso que ele tem no segundo momento, que significa o quê? Ele está no 3º mês, primeiro, segundo, 3º mês, domínio de si, do 4º ao 6º é uma pessoa que já aceita o diálogo. Terceiro momento, o respeito mútuo, ele já tem um amor ao outro, ao próximo, cada um, né, que ele vê passar à sua frente, ele tem que tratar com dignidade. E o 4º momento, ele, portanto, tem a responsabilidade comum. Ele abraça uma causa, ele é protagonista da história. Ele vai pelo mundo afora, tendo o domínio de si, aberto ao diálogo, o respeito ao outro e abraça uma causa que são as esperanças vivas que nós temos espalhadas no mundo. E hoje temos, nessa prevenção, engajado quase 10 mil pessoas. Quem está à frente? Esse jovem, que um dia aprendeu com o próprio Evangelho, com o próprio perdão, e viveu o momento presente, a dignidade da pessoa humana. Obrigado.